Dotes. A partir de hoje, não tenho mais filhos, nem sou mais a vossa mãe. Como quereis, madame. Encerrada abruptamente a conversa, a senhora de Bussons parte a Paris e, inconformada, chama-se toda a responsabilidade da situação criada entre seus filhos. Enclausurada no remorso, a mulher desaparece por completo da vida dos prelados de Lyon e Orleans e não acompanha o final mórbido daquela contenda. Na Itália, algum tempo antes, uma grande festa realiza-se no pátio interno de um convento da cidade de Veneza. As freiras agitam-se de um lado para o outro para bem recepcionar os membros da sociedade local que destinam poupudas contribuições para as obras da igreja. Durante a realização do evento, animado por um conjunto florentino de música sacra, uma noviça passeia calmamente dentre a multidão, enquanto aprecia os cânticos e reflete sobre sua própria existência. Constance, àquela altura conhecida somente por irmã Melina, mistura-se cada vez mais entre os presentes, quase deixando de lado a seriedade do hábito. O passeio é descompromissado e até certo ponto descuidado, pois não percebe estar sendo seguida pelo monge Peter, enviado de Lyon para tirar-lhe a vida. Tão logo descobriu o paradeiro da ex-esposa, Giscard mandou um Acecla cumprir a sua promessa de muitos anos antes. Em fatal proximidade, subitamente um punhal ergue-se no ar e, brandindo o ódio mandatário de seu senhor, fecha para sempre os olhos da bela Constance. A notícia corre à Europa e, em poucas horas, chega ao conhecimento do bispo de Lyon que, feliz, celebra a ocasião com seu auxiliar Simval. Capítulo 14. O fim de Giscard. Caminha por extensa pradaria, escoimada pelo gélido vento do rigoroso inverno europeu, o general Claus Augusto von Billier, acompanhado de perto por seu amigo inseparável, Barão Gunther von Bavagnán. Conversam a respeito da investida final contra o bispo de Lyon e traçam juntos o plano de ataque que pretendem desferir contra Giscard. De outra parte, recebem instruções para agir o bispo de Orleans e o duque do Prat, ambos associados a Claus. Estou enviando as cartas a sua santidade o Papa e também a sua majestade o Rei, narrando todas as atrocidades cometidas pelo bispado de Lyon e pela famigerada abadia dos beneditinos que lhe dá suporte. Sem dúvida, meu caro bispo, é o fim de Giscard. Nada poderá nos tornar mais realizados do que soterrar definitivamente a empáfia do conde, confirma o duque. Ferozes cavaleiros muito bem armados invadem densa floresta, na região de Lyon, procurando a abadia. À frente, comandando a expedição, encontra-se o general von Billier. Celeres como um raio mortal, o grupo não se deixa notar e mesmo o forte e compassado trote dos cavalos passa despercebido aos sentinelas das muralhas beneditinas. Quando o ataque tem início, os monges, incrédulos, correm por todos os lados no subterrâneo da abadia e enviam de imediato mensageiro ao bispado de Lyon. Em poucos minutos, no entanto, os soldados destroem e incendeiam o local, procurando não deixar sobreviventes. Dominada a situação, ingressa no recinto monástico o general Claus, fortemente escoltado. Percorrendo o interior da fortaleza, ele detém à frente de uma gigantesca porta, sentindo algo despertar em seu âmago. Determina o arrombamento da imensa guarnição de feril que o separa do cômodo visado. Cerca de 20 homens, com uma estaca de carvalho, colocam-na abaixo. Corpos espalhados por toda a câmara de tortura, a sala dos pecados, são encontrados. O cheiro pútrido do local faz o general tontear por alguns instantes. Persistente, ele caminha alguns passos para dentro do recinto. A repulsa torna-se geral quando cadáveres em decomposição são avistados, ainda presos a grilhões e ferraz pontiagudos. Uma minúscula saleta, acomodada num dos cantos daquela câmara, desperta a atenção de Claus, que se aproxima cauteloso. Ingressando no abafado ambiente, outra vez cambaleia ante o fétido cheiro que emana das paredes. Pressentindo o perigo, roedores de toda a espécie fogem desesperados, enquanto os soldados agitam suas tochas tentando abrir o caminho para o general. Subitamente, Claus percebe a existência de uma redoma de vidro,
colocada em cima de um amontoado de ossos humanos. Aproxima-se percebendo brilhar no chão um pequeno, mas bem torneado, anel de ouro. Abaixa-se e toma nas mãos a joia. Silentes, os guardas observam as atitudes do comandante. Trêmulo, o general volta-se para os soldados e pede que aproximem as tochas. Iluminado, o anel imediatamente faz ressurgir após tantos anos o símbolo da família von Biller que estava enterrado nos fundos mais escuros da abadia dos beneditinos. Reconhecendo a joia que pertenceu a seu pai, Klaus emociona-se e pede para ficar alguns minutos sozinho. Meu pai, não tive a honra de conhecer-te, pois foste assassinado covardemente por sinistras forças. Hoje, entretanto, cumpro o desejo de meu avô, teu querido pai, retornando a este cruento local para resgatar tua memória. O bispo de Lyon, responsável por tua morte, não verá nascer o sol mais uma vez. Juro-te. Com lágrimas nos olhos e peito ardendo em brasa, parte Klaus rumo a Lyon, intencionando colocar um fim à sua sede de vingança, por tantos anos sufocada. Nos aposentos de Giscard, reina, nessa noite, uma vibração diferente e angustiante. Inquieto, o conde chama o seu chefe da guarda e determina-lhe redobrada atenção. Espíritos inferiores já rondam o local e transmitem intuitivamente ao bispo o perigo iminente que cerca o seu palácio. Gualberto, o camareiro, previamente instruído por Marcel, coloca sonífero no cálice de vinho que entrega a Giscard. Adormecido e cansado, o bispo deita-se. Traiçoeiramente, a guarda é trocada e os soldados fiéis ao prelado de Lyon são dominados e amordaçados. O caminho está preparado e Klaus adentra o quarto de seu inimigo mortal. Somente o ruflar de alguns morcegos abala o silêncio noturno. Encontramo-nos, finalmente, Sr. Conde Giscard Antony, assassino de meu pai. Levanta-te, pois temos contas a acertar. Brada energicamente o general, já com a espada em punho. Levado ao despertamento por um encanto maligno, o bispo abre os olhos e fita, detidamente, o altivo Klaus. Aceitando o desafio e extraindo forças do fundo de sua alma, parte para o duelo fatal. O tilintar das espadas são os únicos sons ouvidos no palácio episcopal, enquanto os combatentes, sem proferir uma palavra, concentram-se no confronto que levaram deles à morte. Em verdade, pai e filho disputam nesse momento o direito à vida, em nome de uma vingança que os levará a acumular muitos débitos no seu percurso regenerativo. Entidades inferiores acompanham o desfecho do embate e despejam no ambiente uma densa vibração negativa. Exímio no manejo com a afiada espada, o bispo não torna fácil para Klaus o duelo e, num descuido do general, chega a rasgar-lhe o braço esquerdo na altura do ombro. Cego de traidor, o jovem germânico redobra suas forças e investe furiosamente contra Giscard, a essa altura cansado e abatido pela força do sedativo que lhe fora ministrado. Em uma fração de segundo, um violento golpe de espada crava no coração do conde a última esperança de sobreviver ao desafio. Ele sente o golpe, arregala os olhos e estremece. Klaus retira bruscamente a espada do corpo do bispo, que cai inerte no chão. Giscard desencarna e, entorpecido, é imediatamente levado pelos espíritos malignos que aguardavam ansiosos o desfecho da luta. Klaus senta numa das poltronas do quarto episcopal e chora convulsivamente. Consuma-se sua vingança e o vazio preenche-lhe o coração. Após cumprir a promessa que fez ao avô de exterminar o bispo de Lyon, Klaus von Biller perde a razão de sua vida e angustia-se profundamente. Percebe, naturalmente, que a revanche não lhe traz a aguardada paz de espírito e, ao contrário, torna um ser amargo e soturno. O ódio tem o condão de esvaziar todo o conteúdo positivo do coração de um homem. Sem rumo definido, ele enclausura-se nas memórias do seu desastrado passado e termina os seus dias na mais completa solidão. O sabor da desforra não aplaca também o conturbado espírito do bispo de Orleans. Acreditando fazer um bem à igreja, envia um dossiê contra o bispo de Lyon ao Papa e aguarda, esperançoso, um chamamento do sumo pontífice para tornar-se cardeal em Roma. Ao invés disso,
Apura-se no Vaticano a sua participação na morte de Giscard, e Marcel recebe como castigo a determinação papal de isolar-se em uma abadia de Rouen para expiar seus erros e confessar sua culpa. Nesse local, confinado em remorso, desencarna arrematado pela insatisfação. Nem sempre o castigo pelas más atitudes vem com tanta celeridade como aconteceu com o Duque de Orleans. Após a morte de Giscard, Duprat enriquece ainda mais, pois saqueia todo o ouro que encontra no bispado de Lyon, tão logo o prelado é assassinado. Seu contentamento dura pouco tempo, pois uma inoportuna tuberculose o faz definhar gradativa e lentamente rumo ao desenlace com a vida material. A lei de ação e reação é imutável e é impossível de ser evitada. Pode fazer-se sentir no plano material ou no mundo dos espíritos. Em verdade, porém, todos aqueles que praticam atos negativos receberão, um dia, igual proporção do mal que causaram. Com isso, terão oportunidade de aprender com seus erros e garantir a evolução de seus espíritos. Giscard e seus inimigos serviam-se dela ainda no plano físico, embora muito tenham a resgatar na jornada espiritual que os aguarda. Capítulo 15. O passado beneditino. Perece, recôndito, o conde Giscard d'Antony, que ascendeu social, política e economicamente à custa de poderosa malha de corrupção e interesses mesquinhos de toda a ordem. Como bispo de Lyon, dominava militares ligados ao rei, nobres e ricos comerciantes, garantindo-lhe o controle de várias rotas mercantis que rendiam muito ouro aos cofres beneditinos. Em sua escalada criminosa, foi auxiliado por um fidalgo falido nas mesas de jogo, Charles Bidet, ambicioso e sem escrúpulos, que lhe fornecia dados sigilosos a respeito das fontes de renda do bispado de Orleans, seu arqui-inimigo. Outro ponto de apoio para suas negociatas estava na abadia dos beneditinos da região de Lyon, dirigida pelo prior Paulus, de integral confiança de Giscard. Internamente, no entanto, a ordem religiosa vivia uma metamorfose em sua estrutura, ante a presença de um jovem noviço que revolucionava o modo de pensar e agir dos monges. Giuseppe, onde está esse pobre infeliz? Bradava o abade com toda a força de seus pulmões. Não o encontro em nenhum lugar, senhor. Que devemos fazer? Retornava Eugenius, um dos monges de sua assessoria. Um momento. Sei onde ele está. Mande Gutus procurá-lo às margens do lago interno. Deve estar, novamente, pregando aos seus companheiros de noviciado. Instantes depois, concretizada sua previsão, Giuseppe estava na presença do prior. Meu jovem, não podes permanecer alheio aos hábitos desta casa. Lembra-te de cumprir as regras da abadia e que Deus deseja a união de seus cordeiros para que o rebanho todo prospere em conjunto. Não foi assim que aprendeste nos teus cursos com o monge Vespasiano? De fato, bondoso líder, atrevo-me a pregar aos meus companheiros alguns ensinamentos do Cristo. Mas jamais pensei em perturbar a rotina da ordem. Ora, Giuseppe, deixes a pregação para o momento próprio, que são as aulas em grupo. Não tires o lugar do esforçado Vespasiano. Oh, não. Nunca tive a intenção de prejudicá-lo. Apenas achei que os ensinamentos de Jesus não estão sendo abordados nas aulas. Não é possível. Vespasiano está esquecendo. Profere, irônico, o prior. Vou adverti-lo para ser mais atencioso. Enquanto isso, deixes de lado a tua pregação pessoal, está bem? Há algum tempo, vinha o rapaz incomodando a direção da abadia através de suas mensagens de desprendimento dos bens materiais e do seu apego à doutrina do Cristo, em verdade pouco utilizada pelos monges beneditinos naquela época. O noviço atendeu ao pedido de Paulus e durante algum tempo silenciou em suas palestras, porém sem convencer-se do acerto de sua atitude. Afinal, percebia com o passar dos dias que nada se alterava no cotidiano dos monges, ou seja, nenhum gesto de caridade ostensiva era colocado em prática, enquanto os cofres da abadia continuavam sendo abarrotados de riquezas de toda a ordem. Durante o período em que esteve resguardado, Giuseppe foi observado cautelosamente pelo prior e também pelo bispo de Lyon. Ambos conheciam a força do jovem idealista,
convicto e cristão, que buscava transformar o modo de pensar e agir de seus companheiros de noviciado. Capítulo 16. A vida de Giuseppe. Dom Genaro, rico e próspero comerciante de Veneza, dos seus 11 filhos dedicava especial atenção ao mais novo de todos, Giuseppe. Sempre prestativo aos reclames da igreja local, costumava fazer abonadas doações ao sacerdote, em especial porque seu caçula tornou-se coroinha. Orgulho da família e mimado pela bondosa mãe, Bernarda, o rapaz crescia manifestando a intenção de seguir carreira eclesiástica. Conhecedor do anelo dos monges beneditinos, em especial de sua fascinação por ouro e outros metais preciosos, o comerciante ofereceu-lhes vultosa quantia para receberem, como aprendiz, seu filho Giuseppe. Aceita a oferta. A condição imposta pela ordem era mandar o moço a Lyon, pois os templos italianos não tinham interesse em recebê-lo. Não por acaso, ali começaram os difíceis passos do dedicado iniciante para afirmar-se no cristianismo, consolidando a sua fé. Ainda na adolescência, Giuseppe costumava, espontaneamente, dedicar-se à caridade e gostava de auxiliar os pobres e visitar os enfermos. Mantinha um namoro com Lídia, uma moça de boa família, com quem Dom Genaro mantinha excelente relacionamento. Apaixonado, o casal trocava juras de amor e promessas de futuro casamento. Partiu para Lyon, na companhia do genitor. Tão logo alcançou os 17 anos e ingressou no mosteiro da ordem beneditina, como havia sido planejado. Deixou para trás, desconsolada, a namorada que não aceitava o determinismo de Giuseppe em abraçar a carreira clerical. O tempo passou e o rapaz, a cada ano, tornava-se mais agudo e erudito, estudando várias horas de seu dia e começando a questionar os valores espirituais que lhe eram apresentados pelos monges instrutores. Interpretava diferentemente a mensagem de Jesus e acreditava que o cristianismo estava sendo manipulado por alguns setores da igreja para o fim de enriquecimento ilícito através da caridade e da boa-fé alheias. Inconformado, começou a pregar aos seus companheiros de noviciado as suas ideias a esse respeito, despertando a ira dos dirigentes beneditinos. Organizou, por sua conta, grupos de estudo e reunia-se com os outros noviços às margens do lago interno que banhava a abadia, para expor os valores desprendidos das mensagens cristãs. Giuseppe, no entanto, seguia solitário o seu caminho idealista, pois muitos iniciantes, temendo represálias por parte da direção da abadia, abandonavam os grupos antes de concluírem suas lições. Destemido, o rapaz persistia na sua atividade paralela de discussão do Evangelho, deixando de comparecer às aulas ministradas pelo monge Verbasiano, condutor doutrinário dos noviços. Cautelosamente, o prior tentava dissuadir o rapaz de sua postura obstinada e buscava evidenciar-lhe as vantagens da riqueza material. Utilizando a seu modo várias passagens bíblicas, tinha por fim convencer Giuseppe de que Cristo não pregou o voto de pobreza e que jamais condenou os ricos. Apesar de entender que a riqueza por si só não era um mal, o noviço contra-argumentava no sentido de que o ócio provocado por ela jamais poderia ser aceito. Paulo sempre terminava essas conversas perdendo a paciência acreditando que o moço era um caso perdido. Deveria ser expulso da ordem, antes que causasse estragos significativos entre os outros monges. Entretanto, Giscard, bispo de Lyon, desejava manter o rapaz no aprendizado, pois isso rendia muito ouro aos seus cofres, largados anualmente por Dom Genaro para custear os estudos do filho. Visando desestimulá-lo, a direção da abadia transmitia a Giuseppe tarefas cada vez mais árduas e passou a proibir o seu ingresso na biblioteca. Resignado, o noviço não esmorecia e continuava sua peregrinação de fé. Agressões de toda a ordem passaram também a persegui-lo constantemente, mas ele as suportava com paciência inabalável. Pouco a pouco, sentia aflorar a sua mediunidade, que lhe permitia uma comunicação constante com seus mentores espirituais. Fortalecido, Giuseppe obtinha ensinamentos por via intuitiva ou através de inspiração, continuando, pois, a progredir em suas palestras. Após longo percurso,
Alguns noviços passaram a adotar na íntegra os novos ensinamentos que lhes eram transmitidos e começaram a recusar qualquer meio de ostentação, inclusive refutando fartas refeições que eram servidas aos monges. O desespero tomou conta dos mais velhos e transferiu ao prior a responsabilidade de deter aquele foco de revolta e indisciplina. Não é possível. Eu já conversei com esse insubmisso, narrei-lhe os interesses que estão em jogo com seu pai, invoquei todos os mandamentos bíblicos, pedi auxílio aos nossos mais preparados alquimistas, determinei o seu claustro, proibi suas pregações, dissipei seus seguidores, acabei com seu grupo de estudos, ameacei-o várias vezes, submeti o rapaz a todas as privações possíveis e o que consegui? Nada, absolutamente nada. Mal posso acreditar em sua persistência. Observador, o bispo de Lyon adverte: calma, Paulus. O moço é mesmo determinado, porém já lidamos com alguns casos semelhantes e não fomos derrotados. Um pouco de malícia e tato com Giuseppe e poderemos silenciá-lo definitivamente. Mas, reverência, os outros monges estão rebeldes e exigem providências imediatas. Cuidarei pessoalmente do caso. Por ora, e minha última palavra. Enquanto a direção da abadia movimentava-se para calar o novel, os amigos de Giuseppe preocupavam-se com sua segurança e alertavam-no para deixar o mosteiro. Orando em meditação, o rapaz apenas discordava dos companheiros balançando a cabeça e, vez ou outra, proferia algumas palavras demonstrando ter fé e dizendo que nada de mal iria lhe acontecer. Em Veneza, preocupado com a quietude do filho, Dom Genaro resolveu partir para Lyon a fim de saber notícias do caçula. Na abadia, recebido pelo prior, ele foi levado a uma entrevista com o noviço e buscam convencê-lo a voltar para casa, pois há muitos anos estava enclausurado e até aquela data ainda não se sagrara monge. Negando com veemência a proposta paterna, Giuseppe argumentou ter uma missão a cumprir naquele local e jamais o deixaria antes de cumpri-la. Continuaria sua trajetória de pregação até que a filosofia do mosteiro fosse alterada. Revoltado, Dom Genaro cobrou do abade a imediata sagração de seu filho, pois do contrário deixaria de enviar contribuições para custear sua educação. Pressionado, o prior levou ao conhecimento de Giscardi, no bispado, a posição veemente do pai de Giuseppe. Algum tempo depois, em uma noite escura, sem estrelas iluminar o céu, somente a lareira do salão principal da abadia crepitava isolada. Nenhum som além desse era ouvido no interior do mosteiro. No subterrâneo, porém, os monges organizavam-se para sua festa mensal. Pelas estradas tortuosas que conduziam às muralhas beneditinas notava-se o tráfego de algumas mulas, trazendo visitantes ao local. Os monges mais novos e os novéis foram trancados em seus aposentos. Após a meia-noite iniciou-se o evento e os beneditinos entregaram-se aos prazeres da bebida farta e das orgias sexuais com prostitutas trazidas das vilas próximas. Enquanto isso, no quarto de Giuseppe, um grupo de noviços orava ardentemente. Subitamente, uma luz dourada pairou acima de suas cabeças e, fortalecendo-se cada vez mais, começou a invadir os corredores da abadia até chegar ao subterrâneo. Atravessando paredes e cegando aqueles que encaravam diretamente a poderosa luz, invadiu todos os ambientes beneditinos e assustou as convidadas dos monges. Cessando a festa, cada um buscava uma explicação lógica para o surgimento daquele brilhante foco luminoso. Em poucos minutos, entretanto, todas as desconfianças voltaram-se a Giuseppe. O jovem, no entender dos mais velhos, tinha ligações demoníacas e, usando dos livros de magia negra, havia estragado o encontro mensal que alegrava as noites solitárias do mosteiro. Reclamações contundentes foram dirigidas ao priorato. Pressionado ainda mais, o bispo de Lyon autorizou o extermínio do noviço que estava causando tanto dissabor dentro da abadia. Capítulo 17 – O término da jornada. Antes de eliminar Giuseppe, o prior enviou o rapaz a Lyon para que o bispo pudesse conhecê-lo melhor, sanando, portanto, a sua curiosidade a respeito de personalidade tão marcante na vida beneditina. Durante sua passagem pelo bispado,
O noviço também desejou aproximar-se de Antônio para entender qual era a razão de seu comportamento autoritário e materialista. Tinha, ainda, a esperança de implantar no endurecido coração do prelado alguma mensagem de amor cristão. Ambos médiuns e com personalidade forte vivenciaram inúmeros confrontos e cada um deles buscava penetrar no âmago do antagonista a fim de convencê-lo do acerto de suas posições pessoais. Sem efeito. O bispo permaneceu jungido a seus desmandos e Giuseppe inabalável em sua trilha redentora. Cético, Giscard aceitou a volta do moço à abadia, mas determinou que Gerard, seu auxiliar direto, o acompanhasse. Na mesma noite do regresso, o assessor do bispo ingressou no quarto de Novel e envenenou-lhe a água. Escondeu-se, depois, atrás da porta para ter certeza de sua morte. Enquanto aguardava, viu surgir à sua frente uma figura brilhante, que tomou a forma de um homem. Percebendo tratar-se de um espírito, Gerard estremeceu e tentou gritar, mas suas cordas vocais estavam petrificadas de medo. Quis lançar-se contra aquele ser sobrenatural que poderia estragar seus planos, mas a única coisa que fez foi quebrar a jarra onde havia colocado o veneno. O barulho provocado despertou Giuseppe. Quem está aí? Ah, és tu, Gerard. O que queres em meus aposentos esta hora? Lívido e transtornado pela aparição daquele espírito, o assessor do bispo mal conseguiu articular as palavras. Nem nada, não quero nada, balbuciou. Deixa-me em paz, seu bruxo desgraçado. Fugindo desesperado, deixou confuso o próprio Giuseppe que não soube, afinal, o que havia acontecido. Aquela materialização de seu protetor, por alguns segundos, no entanto, conseguiu evitar o cruel fim do Novel. No dia seguinte, alertado por seus companheiros, o rapaz descobriu as reais intenções do bispo, que eram eliminá-lo. Cedendo às pressões dos amigos, ele deixou a abadia e buscou esconder-se por algum tempo. Furiosamente perseguido por mercenários contratados pelo bispado durante vários dias, o jovem terminou aprisionado e novamente retornou ao antro beneditino. Conduzido à sola dos pecados, foi torturado sem cessar até a morte. Corajosamente, resistiu até o último segundo e jamais confessou estar errado em suas posições francamente idealistas e próximos dos verdadeiros ensinamentos do Cristo. Entristecidos pela morte de Giuseppe, os monges faziam uma de suas refeições do dia em completo silêncio quando a presença espiritual do rapaz foi percebida na sala. Um misto de medo e alegria dominou os presentes. Lentamente, o perfil do moço desenhou-se num dos cantos do refeitório. Uma suave luz dourada compunha-lhe o perfil e o verde brilhante servia-lhe de vestimenta. Materializado, ele agradeceu a todos a confiança que lhe foi depositada ao longo de tantos anos e não culpou nenhum dos monges pelo seu prematuro desenlace da vida física. Enalteceu a figura de Jesus e reafirmou a sua confiança na construção de um mundo melhor, dizendo aos beneditinos que isso dependeria do esforço de cada um. Conclamou-os, portanto, a união e a luta, abandonando posturas inflexíveis e materialistas. Perdoou aqueles que o prejudicaram e desapareceu completamente, deixando na sala um suave perfume de rosas. Alguns dias depois da morte de Giuseppe, a abadia foi invadida por Claus Augusto von Biller, o general germânico que impôs ao bispo de Lyon a fragorosa derrota, custando-lhe a própria vida. Os monges ligados ao jovem Novel salvaram os bons escritos da biblioteca beneditina e deixaram o restante dos pérfidos instrumentos lá resistentes queimar até as cinzas. A tragédia imposta à abadia pela ânsia vingativa de Claus fez renascer em Lyon, meses depois, um novo mosteiro conduzido pelos herdeiros das ideias de Giuseppe. Integrados à prática da caridade e seguindo fielmente os ensinamentos cristãos, uma nova ordem instalou-se no coração de França e contou, naturalmente, com a proteção espiritual do seu mentor, o corajoso e idealista Novel. Capítulo 18 – O retorno à espiritualidade. Está preparado para começarmos a regressão, Eustáquio? Indaga Lário, dirigente da Coordenadoria de Triagem 17 de Alvorada Nova. Sim, na verdade estou ansioso. Podemos iniciar,
responde o paciente, após ter estagiado por 20 anos no posto de socorro ligado à cidade espiritual. Recuperou-se, nesse período, em câmaras de sono profundo e utilizou-se depois de todos os tratamentos disponíveis na casa de repouso. Um imenso painel à sua frente acende-se e dá início ao processo de rememorização. Vários quadros são refletidos com luminosidade intensa, mas Eustáquio consegue absorvê-los um a um. Lenta, mas progressivamente, a memória do paciente restaura-se quase de modo integral. Revê todo o seu último percurso no crosta terrestre, desde os seus mínimos acertos até a maioria dos seus graves erros. A sessão é suspensa para um descanso, enquanto Eustáquio segue para o departamento de reencarnação. Recebido por Josemar, encarregado da seleção de fichas, ele toma conhecimento de alguns dados complementares referentes à sua reencarnação como Conde d'Antônia a fim de integrar a sua rememorização. Normalmente, a atividade de retomada da memória estafante e alguns detalhes perdidos na observação das imagens são complementados pela leitura de alguns dados arquivados no computador da unidade competente. 17 Nota do autor material. Ver no livro Alvorada Novo capítulo A descrição de nossa árvore. 4. Coordenadorias especializadas e no livro Conversando sobre mediunidade. Retratos de Alvorada Nova no seu capítulo 2. Recepção do espírito em Alvorada Nova. Retornando ao salão principal da coordenadoria de triagem, os trabalhos são reiniciados. Ao longo do processo, verte amargas lágrimas quando revê o momento do seu assassinato no duelo com Klaus. Acalme-se, Eustáquio. São apenas recordações. O seu momento presente é outro, lembre-se disso, adverte Hilário. Está bem, tentarei ficar tranquilo daqui em diante. Podemos continuar. Finalizada a sessão, o orientador dos trabalhos propõe uma avaliação conjunta daquilo que foi visto. O que posso dizer-lhe senão que me encontro confuso. Já não tenho a clara noção do certo e do errado. Não creio que serei capaz de retornar ao plano material. Cometerei muitos outros erros. Gostaria de ficar aqui. Você sabe que isso é impossível, Eustáquio. A reencarnação é meio indispensável de reparação de suas dívidas. Muitos foram prejudicados pelos seus atos e aguardam ansiosamente uma oportunidade para reencontrá-lo. A justiça divina torna isso viável. Deverá retornar à crosta, mas antes de voltar à França fará um estágio em outros locais bem distantes do palco de seus maiores e mais graves desvios. Não, recuso-me a aceitar a ideia de um dia tornar à França, mesmo que seja no futuro distante. Eustáquio, você acaba de incidir num de seus maiores desvios, a prepotência. Neste momento, você não está em posição de escolher os caminhos que deseja seguir. Seria melhor que concordasse conosco, acatando a trajetória que lhe foi traçada pela unidade da divina elevação. Mas para onde devo seguir? Em que circunstâncias vou reencarnar? Eu preciso saber. Você deverá partir para um longínquo continente, bem afastado da Europa e ingressar em uma vida rude e selvagem. Viverá sem qualquer conforto material, mas terá oportunidade ímpar de compreender o valor da verdadeira simplicidade, reencontrando-se com a natureza. Será um local livre do acesso de seus maiores inimigos, especialmente aqueles que estão no plano espiritual. Você concorda? Lamento, Hilário, são poucas informações. Não posso confiar-lhes assim o meu destino. Prefiro aqui permanecer. Uma luz suave e brilhante emana do centro da tela à sua frente, atingindo-lhe o coração. Um poderoso calmante lhe é ministrado e faz cessar suas angústias e ansiedades. Eustáquio adormece para somente despertar no Brasil, no ano de 900, na figura de um índio. A natureza lhe será testemunha. Capítulo 19. Desvendando um continente selvagem. Criaturas aladas cortam o céu azul e límpido para pousar, logo após, em uma imensa e frondosa árvore, de galhos extensos e caídos, que cedem ao peso de seus muitos anos de existência. Uma chuva abundante convive amistosamente com o esplendor do sol. Os animais esbaldam-se nas poças d'água, lavando-se no seu banho diário,
enquanto as calmas águas de um largo rio espelham a tranquilidade maçante da região. Em uma clareira inóspita, ergue-se uma taba com modestas tendas. Do alto de uma íngreme rocha, um velho índio, todo ornamentado de penduricalhos, discursa entusiasmado a uma plateia de 50 espectadores. Pregando a necessidade de mudar a liderança da tribo, o pajé Tatuípiaba conclama os índios a uma revolta contra o velho cacique Petinguara. Ao longe, dois observadores espirituais de Alvorada Nova acompanham a cena e fazem comentários entre si. Ah, Eustáquio! Os anos passam e ele persevera em sua sede de conquista do poder onde quer que esteja. É impressionante como desvios arraigados no âmago do ser demoram a ser corrigidos. É verdade. Não é à toa que Agamenon preocupou-se em nos designar observadores de sua trajetória. Devemos apenas interferir caso haja o concurso indevido de entidades inferiores provenientes de zonas umbralinas. Se Eustáquio continuar nessa trilha, poderá atrair antigos adversários que o perderam de vista hectares algum tempo. Sua vibração servirá de isca à aproximação desses espíritos. Para isso estamos aqui. Alvorada Nova busca garantir-lhe um território neutro para seus acertos ou insucessos. Sua capacidade de comover multidões com palavras bem escolhidas e inteligentemente colocadas é inegável. Em poucos dias, Petinguara e obrigado pelo conselho da tribo a ceder o seu lugar a um cacique mais jovem, indicado pela sabedoria do pajé. Assume o posto o índio Araritutoia. Enquanto o novo dirigente do silvícola cede aos caprichos e ordens do pajé Tatuípiaba, na realidade Eustáquio reencarnado e repetindo seus erros do passado, a paz reina tranquila na aldeia. A partir do instante em que o jovem cacique contesta o líder espiritual começam as disputas e as mortes. Assassinatos e violentos confrontos têm início entre ambas as facções. A par de sua ambição incontrolada, o pajé orienta com bondade os índios que o procuram buscando conforto espiritual. Preparando remédios extraídos de plantas e raízes, ele consegue salvar muitas vidas e, de alguma forma, praticar a caridade. Envelhecendo no combate surdo com Araritutoia, termina vencido pelo cacique, muito mais jovem e poderoso. Condenado ao ostracismo, Tatuípiaba é substituído por outro índio na pagelança e, desgostoso, morre esquecido em total solidão. Em posição de vítima, Eustáquio deixa o plano material e é resgatado por emissários da colônia espiritual a qual está ligado, reiniciando, de imediato, um processo lento, mas necessário, de planejamento para sua próxima reencarnação, que será preparatória. Computados seus acertos e desvios, resta ainda imenso saldo a ser resgatado no futuro. Capítulo 20 Na Casa de Repouso. Com o auxílio de Nívia, Eustáquio é conduzido novamente a Alvorada Nova, onde passa a estagiar na Casa de Repouso e, mediante tratamento, transforma o seu perispírito, inicialmente na forma de índio até retornar à sua anterior aparência. A reencarnação, por ser lei universal de progresso dos seres, possibilita que os espíritos evoluam gradativamente através de inúmeras passagens pelo plano físico. Ora por determinismo do plano superior, ora por livre-arbítrio, o processo de retorno à matéria nunca se detém e jamais a depuração alcançada pela entidade retrocede, evoluindo. No máximo, pode ocorrer a estagnação, o que não deixa de constituir-se um prejuízo ao espírito. Após um extenso percurso pelas instâncias da colônia, estudando, aprimorando-se e aprendendo, Eustáquio está preparado a retornar à carne, reiniciando sua trajetória em outro local distante de França, cenário de seus maiores débitos. Há 3 formas básicas de progressão espiritual no tocante às reencarnações pelas quais passa o espírito. Reencarnação-chave, destina seus maiores e mais importantes resgates que se tem a enfrentar. As grandes dívidas acumuladas pelo espírito geralmente concentram-se numa determinada região do globo terrestre e relacionam-se com personalidades específicas. O reencarnante, no palco de seus mais graves desmandos, sofre uma trajetória de provas e expiações. Triunfando no percurso, conseguirá elevada depuração espiritual. Fracassando,
continuará no mesmo estágio evolutivo e deverá prosseguir, no futuro, na trilha expiatória e regenerativa. Para que essa viagem de retorno tenha um mínimo de probabilidades de sucesso, o espírito deverá passar, antes, por reencarnações alternativas e preparatórias. Reencarnação alternativa constitui um apoio ao espírito para que ele desvincule-se de sua anterior passagem pela materialidade. Uma reencarnação-chave que não trouxe progresso à criatura não será facilmente esquecida. Assim, a reencarnação alternativa, em local distante do palco de seus arraigados desvios e com outros seres, possibilita a entidade em progresso desligar-se dos seus laços do passado, abrindo seu campo de atuação para o futuro. Foi o caso de Eustáquio reencarnar no Brasil. Nem sempre uma única reencarnação alternativa é suficiente para deixar preparado um espírito a voltar à crosta, em reencarnação-chave. Dependendo, pois, do livre-arbítrio de cada um e de sua força de vontade em ultrapassar obstáculos resignadamente, poderá ou não haver várias reencarnações alternativas. Reencarnação preparatória, ou estratégica, realizado o estágio da criatura em uma ou mais reencarnações alternativas, o retorno à crosta terrestre que deverá preceder a uma reencarnação-chave denomina-se preparatório. Logicamente, o espírito, mal utilizando seu livre-arbítrio, poderá acumular tantos débitos em uma reencarnação preparatória, que não poderá voltar, logo após, em reencarnação-chave. Entretanto, de regra, quando a entidade atinge a reencarnação preparatória significa ter alcançado um patamar razoável de evoluir, ao que o credencia um retorno decisivo. Não existe, portanto, uma regra absoluta nesse encadeamento, pois a designação de cada reencarnação do espírito depende da concentração de determinados tipos de provas e expiações que serão enfrentados na materialidade. Reencarnações-chave têm elevado número de provas e menor número de expiações. Nas reencarnações alternativas dá-se o inverso, maior número de expiações e menor número de provas. As reencarnações preparatórias são equilibradas com semelhante número de provas e expiações, embora com predominância dessas últimas. Eustáquio recebe do Departamento de Reencarnação a sua próxima programação e, resignado, mas ainda não convencido, retorna à carne para cumprir, na identidade de Samuel, uma reencarnação preparatória. Capítulo 21 – Expiação na Eslovênia. Assumindo o corpo de Samuel, Eustáquio nasce em família pobre na Eslovênia do ano de 970. Seus pais são judeus itinerantes, Davi e Rachel, muito apegados aos filhos e ao trabalho no campo, mas que não conseguem fixar residência e passam a vida viajando pelo mundo. Nessa ocasião, estabelecidos em região fronteiriça entre o Ducado de Carintia e o Reino da Croácia, passam por dificuldades materiais de toda a ordem. Samuel tem deficiência física e retardamento mental, o que não lhe impede o raciocínio, mas torna-o mais lento. Amparado pela irmã mais velha, Sara, o menino cresce sem maiores problemas, embora sempre entristecido e carregando no peito um coração irresignado. Somente quando está em desprendimento do corpo físico, ante a jornada proporcionada pelo sono, ele alegra-se em contato com entidades espirituais que o cercam, sejam elas boas ou más. Sente-se liberto de seu limitado invólucro carnal e, inúmeras vezes, deseja não retornar ao seu estágio na crosta, pretendendo jamais despertar do sono que o envolve. Suas melhores sensações, no entanto, são vividas quando, em desprendimento, encontra-se com sua amada Nívia. Nessas oportunidades, relembram juntos alguns aspectos do seu passado em Dijon, ressalvando-se a necessidade de seu retorno à França para resgatar suas dívidas. Longos anos de reflexão e sofrimento causados pela clausura de seu débil corpo material, repletos de amor familiar, credenciam-no a pleitear uma reencarnação-chave, buscando a tão esperada evolução espiritual. Desencarna aos 60 anos de idade e cruza os portais dourados de Alvorada Nova, aguardando seu mais ambicioso projeto, reviver a França e reconstruir o seu passado através de uma conduta verdadeiramente cristã. Fim da primeira fase. Capítulo 22 – Calais.
o mar. Respires fundo, Melânio, e sintas a força que emana de suas águas fogosas a combater com ferocidade a inércia das rochas. Vês o que te digo? Indiferente a esse surdo monólogo, coloca-se fiel ao lado de seu dono Patrick Reprever Melânio, um formoso cão de origem britânica. A tarde sombria e nebulosa. Calais e suas cercanias debruçam-se sobre o mar e sua comunidade vive sob influência direta dos costumes ingleses, apesar de sua localização no continente. Patrick, jovem cavalariço, com 20 anos de idealismos e sonhos, admira o mar e seus mistérios como se ali estivesse projetado o seu próprio passado escondido sob a fúria das águas. Sabes, Mel, se me fosse possível, iria viver em Londres. Não suporto mais esta vida miserável que levo. Tu irias comigo? Latidos estridentes ecoam pelo penhasco concordando com o dono. O jovem cavalariço da região de Flandres trabalha para o Duque de Talantois e participa de inúmeros torneios conduzindo os belos cavalos do fidalgo. A epilepsia, mal que o acomete, torna seus dias mais amargos e derruba suas esperanças de progresso e ascensão social. Em um dos certames organizados pelo Ducado de Talantois, contando com a participação de inúmeros nobres da região, Patrick conhece Clemence, dama de companhia da Condessa do Carmier e por ela apaixona-se perdidamente. Apesar de franzino, o rapaz possui nos olhos um brilho cativante, esboçando ares ingênuos e frágeis, mas escandecidos. A moça sente-se profundamente ligada a esse homem que acaba de conhecer e horas depois ambos trocam as mais sólidas juras de amor. Algumas semanas depois, unem-se em matrimônio e passam a viver nas cercanias do Castelo de Talantois. Durante 2 anos, parecem viver na mais absoluta felicidade, embora Patrick sempre manifeste o seu inconformismo com sua precária situação social. Clemence recebe, então, a luz Patrícia, uma menina de olhos verdes como aquelas águas do mar que acompanhava os sonhos e as reflexões de seu pai. Certa vez, surge em Calais, Mercon, barão de York e amigo pessoal do duque, para uma visita. Irônico e mordaz, o nobre inglês logo implica com o jovem pajem. Meu caro duque, observo que continuas a dar abrigo a esse rapazuti. Como mesmo seu nome? Patrick, pois bem. Soube que ele é um elogiado palafreneiro. O duque aquece, balançando a cabeça. Difícil acreditar nisso. O rapazinho é franzino e tem um ar um tanto boçal. Não te pareces? Não digas isso, Mercon. O rapaz está por perto. Presunçoso, mas sagaz, o nobre inglês tem um plano ao provocar dessa maneira o despreparado Patrick e também o ingênuo duque. Pobrezinho, ele tão doente. A fagulha final e lançada e Patrick, sem nada desconfiar, sente-se ferido em seus brios e invade a conversa. Perdão, senhores. Não deveria eu, um simples pajem, que cuida dos cavalos, interferir em vossa conversa. Entretanto, fui agredido em minha honra pelo senhor barão de York. Quero dizer-vos que, apesar de minha doença, posso perfeitamente cuidar de meu serviço. O rapaz conta com a bondade e paciência infinitas do duque ao permitir que um serviçal dirija-se a fidalgos, mormente visitantes, dessa forma. Ninguém questiona o teu valor, Patrick, diz o patrão. Sim, eu questiono. Desafio-te a provar-me o que falas com tanta arrogância neste momento, devolve o nobre inglês. Assim farei, senhor barão, desde que meu ano permita. O que pretendes com isso, Mercon? Indaga o duque. Levá-lo comigo para a Inglaterra e fazer com que ele treine os meus animais para o próximo torneio de York. Atônito, o duque de Talantois consulta o jovem cavalariço. Aceitas ir para as terras do barão, Patrick? Sem dúvida, senhor. Lança-se à sua sorte e o fidalgo visitante consegue o seu intento, ferindo o orgulho do rapaz. Consegue retirá-la de Talantois a fim de levá-la aos seus domínios para treinar animais de puro sangue. Clemence, inconformada, chora a partida do marido, mas aceita as linhas que o destino acabara de trazer. Capítulo 23. Patrick na Inglaterra. A noite anda lenta e ao longo de horas sofre violenta tempestade,
Enquanto um barco cruza, sôfrego, o Canal da Mancha. A tripulação esboça enorme fadiga, enquanto o capitão da nau busca encontrar soluções para as avarias de montas sofridas. Um imenso fogo ergue-se à frente do navio simbolizando a chegada à Inglaterra. Sensações de angústia e arrependimento começam a brotar, cedo, no espírito de Patrick. Nada poderá derrotar-me, pensa conformado. Irado, o barão determina que todos os serviçais preparem-se para desembarcar. Horas após, a expedição segue em direção ao castelo de York. A lua esconde-se atrás das nuvens, deixando os viajantes tensos e receosos ante a escuridão profunda da noite. Empantanados, eles acendem várias tochas a fim de encontrar o caminho. Minutos tornam-se horas e estas parecem estender-se como se dias fossem. Adentram a uma floresta densa e úmida, onde pequeninas criaturas noturnas rondam os peregrinos insistentemente. De súbito, uma vertigem descontrola Patrick, que cai prostrado ao solo. O barão, não admitindo atrasos, começa a gritar: "Estúpida criatura! Levanta-te imediatamente!" As rudes palavras de Mercum calam fundo no âmago de Patrick e ele retorna, por alguns minutos, ao passado longínquo, identificando o mesmo tom de voz que um dia já ouvira de Dom Antônio, em Cosenza. Sem dúvida, descortina assim seu inconsciente o nexo existente entre ambas as figuras, pois o barão é, de fato, reencarnação do pérfido Dom Antônio do Monte Nebrini. Delirando, o rapaz começa a gritar: "Não! Pelo amor de Deus, poupa-me, Dom Antônio. Tendes piedade." Confuso e sem entender o que se passa, o fidalgo inglês determina aos lacaios que carreguem nas costas o cavalariço. "Eu disse ao duque que esse moço é imprestável." Resmunga Mercum. As ordens são cumpridas à risca e o grupo prossegue a viagem rumo ao castelo de York, levando inerte o corpo do pajem. Na manhã seguinte, Patrick abre os olhos e à sua frente depara-se com uma mulher gorda e feiosa, com as mãos amparadas nos quadris, que o encara fixamente. "Quem és tu? Onde estou, senhora?" "Vejam só. Um autêntico boçal com refinados hábitos." Risos. "Estamos nas terras de York e tu estás confinado aos teus aposentos, o estábulo." "Sou Crismeia, a governanta. Aconselho-te a logo despertar e imediatamente começar o teu trabalho ou do contrário ficarás sem comer." Antes que Patrick possa esboçar qualquer reação, a mulher vira-lhe as costas e sai. Angustiado, volta seus pensamentos para o ducado de Talantos e relembra-se da doce imagem de Clemence. Ao seu lado, acalmando-lhe o espírito, encontra-se Nívia, sua mentora. Após um mês de estafantes atividades, o rapaz percebe que o barão não tem intenção alguma de devolvê-lo a Flandres. Seu isolamento é quase completo. Nenhuma carta recebe da esposa ou do amo. Desespera-se. Indagando a Crismeia, toma conhecimento dos atos de Mercum. Ele havia escrito ao ducado, dizendo que Patrick recusava-se a voltar e queria fixar definitivamente sua residência na Inglaterra. Sentindo-se prisioneiro, sabe que a sua família iria acreditar nessa versão, pois ele sempre teve o desejo de residir em terras britânicas. Revoltado, resolve vingar-se daqueles que o mantêm praticamente encarcerado em York. Inteligente, aproveita-se da ignorância de Crismeia e de outros serviçais, passando a intrigá-los uns contra os outros. Em pouco tempo, a governanta indispõe-se com a cozinheira Margot e com o condutor da carruagem, Malcolm. Estes, por sua vez, acreditando na cilada preparada pelo cavalariço, começam, também, a brigar entre si. Malicioso e utilizando toda a sua argúcia, Patrick percebe que Crismeia nutre um amor platônico pelo barão. Aproveitando-se disso, chama-a para uma conversa ferina, sob este do comentário que corre o palácio. Que comentário? Oh, lamento. Pensei que tiveste tornado ciência das interlúdies do barão. Sinto ser o autor dessa notícia terrível. De que falas, Patrick? Deixas-me nervoso desse jeito. A baronesa está impondo a tua substituição. Acho que descobriu a traição. Como? Traição? Que absurdo. Todos sabem que és apaixonada pelo amo, não negues.
Patrick apenas joga a isca, sem ter certeza do que fala, mas Crismeia engole o chamariz e entra em pânico. Sem terminar a conversa, a governanta principia um choro convulsivo e enclausura-se em seus aposentos. O sol caminha trôpego para seu recanto, após longo e cansativo dia, acobertando-se atrás da lua que surge altaneira no céu da Inglaterra, quando um grito gutural ecoa pela pradaria. Assustados, os serviçais do castelo constatam vir da biblioteca o berro de pavor. Entrando na sala, encontram, dentre finas porcelanas inglesas estilhaçadas ao chão, o corpo inerte de Crismeia. Na sua mão ainda está o cabo de uma adaga, cuja afiada lâmina encontra-se cravada no seu próprio coração. A governanta suicidara-se e, à sua frente, o barão permanece lívido e estático. Esta mulher enlouqueceu. Entrou na biblioteca aos prantos e, dizendo que se mataria se eu não a perdoasse, tentou agarrar-me à força. Empurrei-a, com vigor, naturalmente. Sem que pudesse evitar, ela sacou de um punhal e violentamente enterrou-o no próprio peito. Jamais vi uma cena como essa em toda a minha vida. Incrédulo com os fatos que presenciou, o barão explica-se aos serviçais. O sentimento de culpa expande-se entre todos os presentes, cada qual achando ter, à sua forma, contribuído para esse resultado fatal. Tantas foram as intrigas cultivadas no castelo nos últimos dias que outra não poderia ser a consequência. Após uma semana da morte de Crismeia, vários empregados demitem-se e deixam as terras de York. Patrick, regozijando-se, sente dominar a situação. Em breve, é chamado à presença de Mercon. Não sei que desgraça abateu meu baronato. De repente, vários empregados que há anos prestavam-me serviços largaram seus postos e desapareceram. Pareço viver algum tipo de maldição. Necessito que tu assumas a direção do palácio, contratando novos serviçais. Senhor barão, sinto-me honrado com vossa confiança, porém, o que queres dizer? Estás reticente? Devo retornar a Calais a fim de rever minha família. Poderia, com a devida licença e submetendo-me a vossa esclarecida compreensão, propor-vos um trato. Um trato? Queres chantagear-me quando estou precisando de teus préstimos? Em absoluto. Gostaria apenas de voltar a casa e poderia, de bom grado, auxiliar-vos neste difícil momento, contando com vossa colaboração para depois. Está muito bem. Reconheço quando não tenho opção. Tu poderás partir tão logo a situação esteja normalizada neste castelo. Agora, saia. Não quero ver-te mais à minha frente. Patrick trabalha arduamente ao longo de um mês e consegue repor no baronato todos os empregados que largaram seus postos. Reorganizada a vida no palácio, retorna à presença do barão. Senhor, humildemente, solicito-vos permissão para deixar York, retornando a Flandres. Permissão negada. Continuarás dando-me assistência até os futuros jogos de Vaison. Houve um trato, senhor. Insisto, com o devido respeito, que seja cumprido. Eu fixo as regras em minhas terras, meu jovem. Conforma-te com isso ou serás detido outra vez no estábulo, por tempo indeterminado. Irado e sentindo-se traído de modo vil, o cavalariço saca de um punhal e, sem vacilar, arremessa contra o barão, que se desvia instintivamente. A arma branca termina atingindo Sofia, baronesa de York, que acaba de entrar, casualmente, na biblioteca. Mortalmente ferida, a esposa de Mercon sucumbe diante de dois atônitos espectadores. Não por acaso, repete-se idêntica situação do passado distante. Carlo matará a esposa de Dom Antonio. Agora, outra vez, assassina-lhe a consorte. Colocados em uma situação de risco, ao invés de resgatarem débitos mútuos do pretérito, acabam aumentando suas dívidas e, segundo a lei de ação e reação, haverão de reparar o mal que erguem em seu caminho. Capítulo 24. De volta à França. Após percorrer, em fuga, os sinuosos e estreitos caminhos da imensa floresta que cerca o castelo de York, Patrick tem em seu encalço cães bravios, seguidos por bravos mercenários contratados pelo barão para exterminá-lo. Consegue, entretanto,
Chegar a Oxford e daí, associando-se a um bando de contrabandistas de produtos orientais, atravessa o Canal da Mancha, atingindo Calais. Finalmente, ingressa no Ducado de Talantois e não tarda a reencontrar-se com a esposa e a filha. Recebido ternamente por Clemente,